Drogas, elas sempre estiveram presentes entre nós, fomentando discussões sobre seus reais efeitos no organismo e seus impactos sociais. Atualmente, milhares de novas drogas são fabricadas em todo o mundo, com a promessa de solução de problemas e novas sensações. Mas o que temos assistido nas últimas 4 décadas é uma total destruição de vidas e famílias causadas pelo uso abusivo de substâncias ilícitas. Mas afinal, de quem é o problema? Será que a liberação é o melhor caminho? Como ajudar pessoas e famílias que lutam contra o problema da dependência química? A verdade sobre o mundo das drogas. É o que você confere agora no Destrave. A história da droga é tão antiga quanto a história do homem. Na procura de cura e alívio para suas dores, os povos antigos encontravam em plantas e fungos substâncias que também causavam alteração de consciência. A medicina moderna encontrou nestes elementos da natureza princípios ativos importantes para a produção de medicamentos. O problema é que a partir do século XX, muitas dessas drogas saíram dos laboratórios farmacêuticos e passaram a ser consumidas de forma recreativa e ilícita, causando transtornos físicos, psíquicos e sociais sem precedentes. Os anos 60 e 70 são considerados o grande boom das drogas psicodélicas, que oferecia aos jovens uma falsa sensação de liberdade e autonomia. O que esses jovens não imaginavam é que o uso contínuo e sem limites dessas substâncias os levariam a uma verdadeira escravidão chamada dependência química. Ela entrou quando meu filho tinha 15 anos. Foi aos 15 anos. Começaram cheirando benzina. E daí para maconha, para as outras, foi um passo. Com 17 anos, ele saiu de casa. Saiu e não voltou mais. Eu acordo um dia à noite, ele estava com um sobrinho que morava no Rio, veio passar férias. E eu achei os dois muito agitados, rindo muito, e achei até que pudesse ser bebida alcoólica. Entrei no quarto e eu nunca tinha visto nada com relação à droga. Mas o meu coração falou que era droga. Foi no meu prédio, um prédio de jovens de classe média alta. Mal sabia eu que era ali dentro que eles consumiam. O Destrave está aqui na cidade de São Paulo, de maneira especial, aqui atrás nós encontramos a Cracolândia. Bom, Cracolândia é um lugar que já é sinônimo de dependência química. Todo mundo já ouviu falar. E aqui nós temos pais, mães, filhos, pessoas bem formadas, pessoas bem educadas, mas que hoje vivem o drama da dependência química. E o Destrave veio aqui para conhecer um pouco dessa realidade. Então, com uma câmera escondida, nós caminhamos nas ruas, conversamos com alguns dependentes e você vai acompanhar tudo agora. Mas de família, casa, como é que é isso? Olha, eu depois que a minha mãe morreu, eu abandonei tudo. Eu separei da mulher, deixei em casa, carro. Mas tem filho, depois? Mas visita, como que é isso? E você não tem vontade de voltar para sua família? Você saiu de casa há quantos anos? 3 anos de idade? 13. Eu peguei 7 mil reais numa pancada só e fumei tudo. Mexo com a cabeça, com o sangue, com tudo. Porque nessa vida que eu tô, é cadeia ou morte, mano. Uns 17 anos que eu vim pra São Paulo. Tá, aí você veio pra São Paulo sem família, sem nada. E o que você fez da vida? A primeira coisa que você fez? Arrumei um trabalho. De quê? Garçom. E aí, como é que foi? Aí comecei a ganhar dinheiro. Aí comecei a manter meu vício. Agora, a gente nessa conversa por volta de meio-dia, você falou pra mim que você parou de usar às 3 da manhã. É. Você tá com vontade de usar agora? Tô, tio. Eu sou usuário, eu vou mentir pra você pra quê? Entendi. Aí Eu só não vou lá pra cima com R$2 ou R$5. Tem que ir com mais. Não, tem que ir menos com uns 10. Se eu pegar uma já era. Se eu fumar primeiro é horrível. Aí é que segurando. Por que a droga vicia e o que ela gera no organismo da pessoa que a consome?
Bom, a gente tem alguns tipos diferentes de droga, mas principalmente no cérebro existe uma rede neuronal que a gente chama de sistema de recompensa. Qualquer experiência de prazer, a gente vai ter tanto alimentação, quanto experiências de grandes emoções positivas, quanto relação sexual, qualquer situação que gere prazer, ativa esse sistema de recompensa, informando aí para o cérebro que aquela experiência é positiva. As drogas, elas agem nesse sistema de recompensa, outras mais, outras menos, mas elas agem gerando um grande prazer aí, ativando por demais esse sistema de recompensa. Por isso, as pessoas sentem um imenso prazer ao usar as drogas. No seu coração de mãe, qual que você acha que foi a motivação que levou seu filho a usar drogas? Ou se ele chegou a assumir para você, eu estou usando drogas por causa disso? Não, nunca assumiu. E eu também não sabia o motivo. Hoje eu sei. Quase 30 anos depois eu sei o motivo. Mas na época eu achava que era mesmo problema da adolescência. Para ser sincera, eu achava que era falta de couro. Tá? Só vinha descobrir que a falha, não o erro, mas a falha foi minha depois da minha conversão. É que eu descobri que eu tinha como evitar e não evitei. É certo que ao longo da sua história, o homem já usou todo tipo de droga, mas a situação nunca esteve tão crítica como nos dias atuais. Prova disso são as drogas sintéticas. Atualmente, estima-se que a cada 3 dias, uma nova droga desse tipo é fabricada em algum laboratório no mundo. Falando um pouco sobre droga sintética, a gente vê o boom, né, nesses últimos anos aí da droga sintética. Como que ela é feita e do que ela é feita? Qual que é a sua composição? As drogas sintéticas são umas drogas que ela é mais destinada à elite, porque ela é muito cara e ela só entra em lugares chiques. O barato das drogas, né, como o êxtase, como o LSD, né, eles têm uma duração muito grande. O barato da droga chega a 10 horas. Você vive 10 horas na noia, você vive 10 horas na loucura. As drogas sintéticas são produzidas por um ou mais elementos químicos que causam alucinações, estimulando ou deprimindo o sistema nervoso central. Substâncias como anfetaminas, LSD, êxtase, ácidos, anabolizantes e inalantes são cada vez mais comuns e acessíveis à população. Segundo dados do UNDOC, Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, os tipos de drogas sintéticas aumentaram só no ano passado em 41%, passando de 251 para 354 variações de novas drogas. Você pega os cartões de LSD, por exemplo, são tão pequenininhos, você carrega no bolso escondido, põe dentro de alguns dispositivos que você usa no corpo para trazer essa droga para dentro do país. Tem droga, por exemplo, igual LSD, que dura dias e dias o efeito ativo dela no organismo. As drogas sintéticas são drogas que são perigosas, que são consumidas na balada. Além de ativar o sistema de recompensa e de ter essa sensação de prazer muito grande, em geral, elas têm uma liberação também de adrenalina, que a gente fala, que vão acelerar batimentos cardíacos, aumento de pressão arterial, aumento de temperatura, que vão estimular. São drogas estimulantes, então que vão permitir que essa pessoa muitas vezes fique acordada por um maior número de horas, que por isso são usadas muitas vezes nas raves, né? Para que ela fique acordada e aguente aí todo esse período da balada, festa. né? Exatamente, são drogas estimulantes. Assim, são drogas muito prejudiciais. Além disso, podem aumentar também a incidência de doenças mentais como esquizofrenia, como depressão, como ansiedade. Então, são drogas muito perigosas. Um único uso, então, pode já gerar um dano irreparável. É claro que a esquizofrenia, como toda doença mental, ela tem várias causas. A pessoa pode ter uma predisposição genética já, ter casos na família, e num único uso, isso desencadear essa doença. Que a gente não sabe que sem o uso ou não, isso desencadearia, mas o uso da droga, e às vezes num único uso, numa única noite que a pessoa vai experimentar, ela pode aí desenvolver essa doença que
possivelmente ela poderia ficar sem desenvolver aí pela vida inteira. Falando do crack, do que ele é feito? Bom, o crack, na verdade, ele é um subproduto da cocaína, né? Quando se faz o refino da cocaína, né, que você vai tirando aquelas sujidades todas e preparando ele para que se transforme no sal, ele vai se gerando um sorgo, que vai subindo, vai sobrenadando, então, aquele elemento que, no caso, é a cocaína. Então, o crack, ele é o lixo da cocaína. Tá. E o efeito? É 5 segundos. Tudo bem, mas, por exemplo, a nóia fica contigo durante quanto tempo? É isso que eu tô falando, acabou a brisa, acabou a nóia. Não fica nóia, fica uma brisa. É cena rápida. É por isso que você usa uma atrás da outra para não deixar a brisa acabar. O crack é a forma em que ele é consumido e o tipo de substância, ele ativa por demais o sistema de recompensa, gerando uma grande sensação de prazer. E aí a pessoa que utiliza crack, ela vai te dizer que outras drogas ou outras experiências, como alimentação, relação sexual, outras experiências que trariam prazer, já não trazem o mesmo prazer. Eles queimam isso aqui numa latinha, faz um furinho e acende o fogo direto na pedra, e onde ela crepita. Por isso que chama crack, por causa daquele efeito, né, do barulho dela queimando. Tá, crack, crack, crack. E cada pedrinha dessa custa em torno de R$10, mais ou menos. Aonde que o jovem vai arrumar dinheiro para comprar isso? Então por que muito drogado passa dias fora de casa se ele não tem dinheiro para ficar tanto tempo assim? E não tem dinheiro, como é que você pensa que não tem dinheiro? Na rua, arrumar dinheiro rápido em São Paulo, qualquer calçadinha dessa que você limpar aí, o cara tá te pagando. Dados do Ministério da Justiça e da Fiocruz revelam que o Brasil tem mais de 1 milhão de usuários de crack e derivados da cocaína, sendo 370 mil nas grandes capitais, em lugares chamados Cracolândia. A região Nordeste concentra o maior número de usuários, sendo seguida das regiões Sudeste e Centro-Oeste. Deste total de usuários, 50 mil são crianças, 80% são homens e 40% vivem na rua. 58,3% começaram a usar por curiosidade e porque se trata de uma droga barata e de fácil acesso. Uma pessoa viciada em crack chega a fumar em média de 11 a 16 pedras por dia. E entre os motivos que levaram estas pessoas a consumirem crack, 29% relatam perdas afetivas, problemas familiares e violência sexual. 26% dizem que começaram por pressão dos amigos e 8% por falta de perspectiva de vida. Como o crack fala que o crack é uma droga que vicia no primeiro trago. Então, tipo assim, aí nisso que eu usei, né, nessa aí já me deu vontade de chegar e usar mais. Aí nisso, aí eu não tava conseguindo me conter. Isso, por enquanto eu tava conseguindo esconder da família. Chegava, usava que eu tinha minha casa no fundo minha família mora tudo no mesmo quintal. Aí eu ficava, minha casa era do fundo. Aí eu tava conseguindo esconder. Aí tem uma vez que minha irmã pegou, viu, uma irmã que eu amo muito, que viu, aí ela chorando, ela falou assim: não acredito que você tá usando isso. Esse aqui você que fez? É. Mas você falou que também se compra o cachimbo. É. 4 tragos, tio. 4 tragos você consome, você consumiria uma pedra dessa daqui? É. Em 4 tragos? 4 tragos da hora. Se for pra ficar à noite, ficou pra ficar sumugando na mão, caçando frango pra me biricar, é um biriquinho já segura lá na mão. Você tinha vergonha de fumar? Tinha. Da família, você tinha vergonha de estar utilizando isso? Tinha. E o que te fazia usar? Era o vício mesmo? Era o vício. Era dependência já? Era dependência, eu já não conseguia mais ficar assim. E no começo foi muito forte pra mim. Porque quanto mais eu queria fumar, trabalhava, chegava assim, que nem eu ganhava R$35 por dia, que eu trabalhava com pintura. Aí o cara falava assim: meu, só vou te pagar no final de semana. Me dá pelo menos 10. Pra você utilizar? Isso, pra me comprar um cigarro, pra mim chegar e fazer alguma coisa. Então, tipo assim, eu sempre ia evitar fazer que nem chegar, pegar, fazer qualquer bico pra chegar a ganhar qualquer moeda que fosse. Chegar aí nisso, aí já quando eu já não conseguia mais fazer isso, aí eu já começava a querer vender coisa, pegava as coisas da minha casa, pegava e vendia. Tudo que tinha na minha casa eu cheguei a pegar e vender. Essa é a brisa. O pescoço bem mexe, tio. Não sai do lugar. Ali você trava desse tamanho você trava uns 5, 6 minutos. E se a pedra for boa, dá até parada cardíaca, tio, no bagulho. O bagulho é tipo mesmo. Acabou, aí já era. Aí já vai atrás de outra já. Vai atrás de outra.
E a maconha, a droga mais utilizada no mundo hoje, qual que é o princípio ativo dela? O princípio ativo dela é o tetrahidrocannabinol, né? Que é uma substância alucinógena. Ela ataca, sim, o cérebro muito rapidamente. E ela cria alguns problemas, além da questão do uso da droga em si, né? Do comércio da droga, que ele ataca o sistema nervoso central da pessoa. A maconha, por exemplo, não vicia tão rápido como o crack. Como que ela atua no organismo, a maconha? Ela atua também da mesma forma, também atua no sistema de recompensa e em algumas outras substâncias. O crack, por exemplo, ela é muito mais estimulante. A maconha, ela relaxa a musculatura, ela causa aí um outro tipo de sensação ao utilizar, mas também causa dependência. Ela vicia, é preciso então dizer isso claramente, a maconha vicia sim. Sim, a maconha vicia, além de trazer outros malefícios, né? Além de causar dependência química, sim, ela tem tolerância e dependência, ou seja, a pessoa começa a aumentar a utilização da droga para ter o mesmo efeito e fica dependente daquela substância, causando até sintomas de abstinência ao tentar suspender o uso. Em dezembro de 2013, o Uruguai foi o primeiro país do mundo a legalizar a produção e a venda da maconha, apesar de 66% da população ter se manifestado contra a liberação. No Brasil, um levantamento da Universidade Federal de São Paulo revelou que 75% dos brasileiros são contra a legalização da droga. O estudo mostrou ainda que 7% da população adulta do país, o que corresponde a 3 milhões de pessoas, já experimentou a droga. Entre os adolescentes, cerca de 600 mil disseram já ter consumido a erva. O Brasil não está entre os maiores consumidores de maconha do mundo, mas segundo o estudo, 1/3 dos usuários brasileiros podem ser considerados viciados psicologicamente, apresentando sinais de ansiedade e preocupação por não ter a droga, perda de controle sobre o uso ou fracasso ao tentar parar de usá-la. Recentemente no Uruguai foi aprovado a descriminalização da maconha. O que o senhor acha sobre essa questão, principalmente no Brasil? Olha, eu não pagaria para ver. Eu acho muito temerário isso. Se descriminalizar a maconha, né? Porque é uma droga mais fácil, mais barata e com menos nocividade. Ela tem um menos grau de nocividade. Mas eu acho temerário porque a gente não sabe o que vai acontecer lá na frente. Essa política da legalização da maconha no Brasil, na sua opinião, resolveria o problema? Acho que o problema é muito maior, né? É claro que a legalização, talvez a gente estivesse atuando mais no usuário, né? Que é aquela pessoa que é dependente, que esteve exposta a substância e hoje precisa fazer uso dela. A gente estaria descriminalizando essa pessoa. Agora, o problema é muito maior do que isso. É preciso que a população esteja consciente dos riscos e benefícios da descriminalização, do risco do uso da maconha, como eu te falei, aumento do risco de doenças mentais e outros riscos para a saúde, para que ela possa optar, quer usar ou não, a partir do momento que estiver legalizada, vamos dizer assim. Mas o problema do tráfico, o dinheiro que isso envolve e o peso que isso traz para a sociedade é muito maior do que o usuário ali que está carregando a quantidade de droga que ele utiliza, né? Porque, na verdade, o que eles estão querendo combater é o traficante. Porque se liberar a maconha, não precisa ter tráfico, porque não é nada escondido, você compra na farmácia. Vai ter muita facilidade de acesso à droga. E a molecadinha na escola, eles vão querer usar. Mas a maconha você usava desde quantos anos? Tinha 5 anos que eu fumava maconha já. Então você tinha uns 12 anos? Uns 12 a 13 anos, por aí. E a maconha, ela vai chegando no tempo que ela não estabelece mais barato nenhum. Aí você vai querer migrar para uma droga mais forte. E o aí problema... é o organismo que está pedindo, não é você que quer. O problema vai continuar, o traficante vai continuar existindo. Vai continuar de forma mais agressiva. Chegou um certo dia na biqueira, na boca não tem crack, não tem maconha, só tem pedra. E ele, você não quer emagrecer? Fuma isso aqui, ó. Eu vejo como uma porta de entrada. Sabe, essa questão da ilegalidade, etc. O jovem, ele quer buscar, às vezes porque é perigoso, né? Porque dá um status, eu quero ir buscar aquela droga que não é permitida. Aí ele começa a usar, depois ele está usando cocaína, depois está usando êxtase, LSD e depois o crack. Então, assim, eu sou totalmente contra. E quando que você saiu de casa?
Por que você saiu de casa? Porque um dia minha irmã chegou, viu eu fumando de novo, aí ela chegou chorando, ela chegou assim e falou assim pra mim: Anderson, se você quiser se matar, tudo bem, mas não mata nós junto. Porque a gente, sabendo que você tá usando, você tá matando nós. Aí foi quando eu acordei de manhã, peguei e sumi de casa. E há quanto tempo você tá fora de casa? 4 anos e pouco, vai fazer 5 anos. E não voltou nenhum dia em casa? Nenhum dia. Eu moro perto, meia hora daqui pra minha casa. E eles nem sonham onde que eu tô. Com 17 anos, ele saiu de casa. Saiu e não voltou mais. Ele saiu por causa da droga, claro, mas por causa de uma briga que nós tivemos. E eu falei com ele, aqui dentro de casa a droga não entra. Se você quiser usar, você vai usar fora de casa, porque aqui dentro... Ele falou, então eu saio. Eu falei, então sai, a porta é aquela ali, ó. E ele foi e não voltou mais. Até que ponto a formação da pessoa, a estrutura familiar pode prejudicar ou auxiliar nesse processo de dizer não à droga ou dizer sim à droga? Eu acho que é imprescindível a ajuda da família nesse caso. Tanto para não levar o indivíduo para o uso, como quando ele entra em recuperação. Por quê? Quando ele entra em recuperação, de acordo com os valores que foram passados, como ele se porta perante a sociedade, como que ele é, se ele acredita ou não em alguma, se ele tem fé ou tem uma religião, isso é fundamental. E que a família tem que dar o limite, que é exatamente, né, na psicanálise dizem que é a falha da função paterna, que é exatamente essa função que dá um limite para o indivíduo. Você pode dizer que você entrou na droga pela falta de amor da família? Sim. Pela falta de amor de mãe. Você nunca mais viu sua mãe desde que você saiu do Maranhão? Minha mãe de criação não. Minha mãe de criação tem 4 anos que eu não vejo ela. Que é a minha mãe que, igual eu falei pra você. A minha outra, que eu ficava lá e fugindo e voltando. A minha outra mãe que me fez, não tem nem ideia. Eu nunca nem lembro mais nem do rosto dela. Isso não te traz uma tristeza? Às vezes sim, às vezes não. Na hora da raiva sim. Por isso que eu uso crack pra manter esse vazio no peito. Eu dou um trago e esqueço de tudo. Não quer saber mais nada. Bom, menina, eu fiz de tudo que eu podia. Saí procurando de todo jeito. Todo mundo que podia me ajudar se ofereceu e eu aceitava. E começou a minha luta. E eu procurando mendigo. Meu olho bateu numa mendiga de rua que veio pedir, bateu no vidro do meu carro pedindo. O fato é que eu falei, você também pode me ajudar a achar meu filho. Ela foi e falou assim, que isso? Ficou doida? Seu filho já era. O que você espera da sua vida? A morte. Por quê? Porque nessa vida que eu tô, cadê a morte, irmão? Mas e o desejo de sair? Você sabe que você está fazendo errado. Você sabe que isso está te fazendo mal. Não tenho mais força pra sair, tio. Não sei lá, só quem sabe é Deus. Pra mim sair eu tenho que me apegar a ele. E tá difícil. Ela foi e falou assim, ele estava devendo 5 bocas. E eles fizeram micro-ondas com ele. Eu falei, o que é micro-ondas? Aí ela me contou. Você sabe o que é micro-ondas? Eles pegam pneu de automóvel, colocam na pessoa, investe a pessoa de pneu, um pé, bota gasolina e taca fogo. E ele foi queimado vivo. O problema das drogas já se tornou uma situação quase sem controle. Mas não adianta atribuir essa responsabilidade somente para os órgãos públicos. Este problema é nosso, é de toda a sociedade. A sociedade, por si, ela pode fazer para tentar minimizar os efeitos da droga, sobretudo nas famílias que a gente percebe que a família está destruída e muitas vezes é por causa da droga. É que não dá para jogar nem um para outro, é um conjunto de questões. Hoje, a própria forma como esse narcotráfico se estabelece e como há um jogo de interesse econômico muito grande, a família também fica impotente. As pessoas ficam impotentes diante dessa questão. Então é uma questão que precisa ser discutida com maior profundidade e ver
e acho que é uma tarefa nossa e de todos, a situação das pessoas. O que é que está acontecendo com essas pessoas? Existem as questões estruturais, políticas, econômicas, sociais, mas existe também uma questão pessoal, humana, que precisa ser vista e ver como responder a essas pessoas os seus anseios, as suas buscas e respeitar a sua liberdade. Eu internei 5 vezes, em 5 situações diferentes, nas minhas possibilidades. Essas internações tinham o consentimento dele? Ele pedia. Todas as vezes ele pediu ajuda. Nesse caso, o tratamento psiquiátrico, ele é indicado mais para o usuário ou também, por exemplo, membros da família que convivem com aquela pessoa também podem recorrer a esse tratamento para ajudar também a pessoa que está ali em volta? É indicado isso também? Eu acho que é fundamental. Assim, o tratamento é focado no paciente, mas a presença da família é fundamental e a gente percebe que é um preditor de sucesso ou fracasso. A família precisa estar muito bem orientada de também como ajudar. Porque tem famílias que querem ajudar, que estão naquele desespero para ajudar aquele usuário, mas por não saber, por falta de informação, acabam mais atrapalhando do que ajudando. É preciso que essa família esteja bem orientada, tenha um bom suporte, porque é muito desgastante para a família também. Agora a gente tem outra proposta de exatamente do governo tá dando abrigo, pagando dando trabalho, pagando uma ajuda salarial. O senhor enxerga isso de maneira positiva? Ajuda não é salarial, não tem nenhum direito trabalhista. Sim. Todo mundo tem que ser varredor de rua. Por que não pode fazer outra coisa? E tem que morar no hotel lá dentro da Cracolândia. Por que tem que morar lá? Então, se eles colocam no projeto, que agora finalmente a gente conseguiu ler, da casa em primeiro lugar. Casa em primeiro lugar não é hotel, e não é hotel na Cracolândia. Esse programa Braços Abertos, ele é o higienismo gentil, que veio do higienismo hostil até o higienismo gentil, mas continuou sendo um higienismo. Se quisesse acabar, acabava, tio. Se quisesse acabar, acabava. Entendeu? Isso que é a realidade. Se quisesse acabar, acabava. A pá de gente do governo alto aí envolvida no bagulho. Entendi. Começa do mais baixo, ao pequeno ao grande. Ao longo desse programa, você deve ter se perguntado, existe solução para o problema das drogas? Pode-se fazer alguma coisa? Muita gente tem respondido essa pergunta com gestos concretos. Nós estamos aqui na Fazenda da Esperança, na cidade de Guaratinguetá. Eu estou aqui com o Colin e ele vai explicar para a gente um pouco mais daquilo que é a Fazenda da Esperança. Um trabalho, é uma comunidade católica, né, Colin? E o que a gente faz? O que vocês fazem aqui na Fazenda da Esperança? A gente trabalha muito em cima de valores, né? Assim, muitos vêm para cá, profissionais, né, de vários tipos de localidade. Então a gente trabalha em cima de valores. Alguns já mexiam com trabalho com a terra, eles vão trabalhar com hortas, outros vão trabalhar em outros trabalhos tipo harmonia. É um ambiente familiar, um ambiente de família. Gomercindo, então você hoje trabalha na Aliança de Misericórdia. Para a gente entender um pouco da logística do trabalho da Misericórdia, como que acontece o trabalho da Restaura? O trabalho da Restaura não acontece. Aqui nós damos atendimento a moradores, pessoas que estão em situações de ruas, né? E muitas dessas pessoas que estão em situação de rua são dependentes químicos. Aqui, muitos deles, eles não vêm aqui só por causa da comida, não vêm só por causa da roupa. Eles vêm mais para conversar, para desabafar. Que eles passam a noite inteira se drogando, muitas vezes se prostituindo, né? E daí chegam de manhã, não tem lugar para eles, vêm aqui na Casa Restaura. Mas eles não vêm com fome de alimento, eles vêm mesmo para dialogar, para procurar uma ajuda, procurar um apoio. E muitos deles têm esse desejo de sair da rua, né? De sair daquela situação. Porque através daquela situação, atrás dessa situação deles que eles se encontram, ele teve uma história de vida anteriormente, né? Ele teve uma história de vida e eles querem resgatar esse sonho deles, né? E, infelizmente, é difícil, com a dependência da química, é difícil para eles retornar. Qual que é o processo que você está vivendo nesse momento? Aqui me ajudou bastante. Por quê? Por causa que aqui, primeiro eu fico longe das drogas. Uhum. E muitas pessoas que convivem aqui usa também. Então a gente chega, conversa. Então eles não tratam você como diferença, porque tem muita gente que trata a gente com diferença. Chega e fala assim, esse daí é usuário. Que nem eu já fui em casa também que
momento de recuperação, ele dava comida ruim pra nós, chegava assim com bicho, já esse negócio, por isso que eu saí. Aí foi quando eu corri, porque eu cheguei, ainda cheguei, graças a Deus, eu encontrei o Romecido, que ele me ajudou bastante. Aí ele chegou assim e falou, não, volta lá pra casa lá que você vai ser bem recebido. Você vê aqui eles trabalhando, né? Eles trabalham na harmonia da fazenda, na parte de limpeza, deixar a fazenda bem harmoniosa, que esse é o primeiro impacto quando o dependente chega aqui na nossa comunidade e ele vê esse ambiente harmonioso. Que antes, ele quando olhava, via tudo assim, sujo, né? Às vezes mal se alimentava. Às vezes na rua ali. Todo esse ambiente. E aqui eles podem ver um ambiente assim que eles mesmos trabalham em deixar em harmonia. Então isso já faz parte do processo de recuperação. Por trás de um usuário que muitas vezes a gente julga, a gente condena, a gente acha que é um vagabundo, que não tem um porquê estar ali, a gente percebe que tem uma história, né? Tem um contexto e que por condições que a vida o impôs, o modo que ele encontra a felicidade é na droga. Consigo te amar por quem você é e não ter dó de você. Entendeu? Você não é uma pessoa que precisa de pena. Você de ajuda. De ajuda, exatamente. Exatamente. Eu quero dizer que, com certeza, a Aliança de Misericórdia, com certeza aqueles que nos assistem hoje, tem esse desejo de te ajudar. E de saber que você vale a pena e que você tem condição de sair dessa vida. Não ponha o menino para fora, não ponha o drogado para fora. Assuma a droga dele. Põe no colo, em vez de pôr para fora. E eu não pus no colo. É só isso. Se eu conseguir chegar até aqui, ficar 15 dias longe, é por causa que eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. E foi a primeira promessa que eu cheguei assim, eu falei assim, Deus, recupera a minha vida, que eu chego e vou ser um servo seu também. Por causa que do mesmo jeito que me ajudaram, eu vou ajudar os outros também, ajudar o próximo. Por causa que essa está sendo uma vitória na minha vida. Chegar e aí daí eu cheguei e falei assim, Deus, a primeira coisa que eu quero é se recuperar e ter minha família de volta. Quando vier a fissura dele, não põe ele para fora. Põe ele no colo, agarra ele, abraça ele. Não amarra o pé dele na cadeira com corrente. Amarra com o braço. Põe ele no seu colo, um homem de 34 anos. Põe ele, agarra ele, abraça ele. Porque só essa corrente é que cura.